Atualizar para você informações sobre o caso do feminicídio que aconteceu em Paulínia. Aos poucos, novos detalhes do relacionamento da jovem Roberta, de 28 anos, vão sendo conhecidos. Roberta, que conheceu o companheiro pela internet, convivia, ao final das contas, com um homem ciumento. A Alana Freitas está de volta e tem outras informações sobre essa história. Alana. Pois é, Felipe, boa tarde para você, para quem nos assiste também. A gente tem mais detalhes sobre esse caso que a gente está acompanhando desde o início, né? Esse crime que aconteceu aí no final de semana. A Roberta, desde a noite do sábado, começou a ser agredida, foi levada para o hospital na madrugada de domingo, acabou não resistindo. Ela foi agredida pelo esposo, que acabou confessando à polícia, né, que havia batido em Roberta. E as agressões foram tão fortes que ela acabou não resistindo, né, e falecendo. Essa história é triste. A polícia continua investigando e agora está ouvindo testemunhas do caso. Quem são essas pessoas? Familiares da Roberta e que acompanharam a rotina, né, de relacionamento dos dois, acompanharam de perto, inclusive. Lembrando que o Johnny, esse agressor aí, né, ele veio de Belo Horizonte para Paulínia, depois de conhecer a Roberta pela internet. Eles se conheceram, conversaram bastante, até que ele resolveu vir de Belo Horizonte. É claro que a Roberta não tinha muito detalhes sobre a vida dele, quem era Johnny, né? Pela internet fica difícil, mas eles namoraram e moraram durante um ano com familiares da própria Roberta, antes de morar, né, sozinhos em uma casa alugada. A gente até mostra essa casa onde eles viviam, onde as agressões aconteceram também, onde começaram os dias de tortura que Roberta enfrentou até a morte dela. Familiares começaram a ser ouvidos pela polícia e contaram sobre como era o relacionamento dos dois. Uma irmã de Roberta relatou, inclusive, e foi ela que fez a denúncia, suspeitou quando a irmã foi levada ao hospital, que Johnny tinha um perfil autoritário e ciumento. A irmã de Roberta percebeu isso na convivência, ela teria visto, inclusive, algumas vezes, roxos no braço de Roberta, mas ela nunca confessou nada para a família. Inclusive, a mãe de Roberta tentou até alertar ela, a gente conversou com amigos dela sobre o risco que poderia ser, que ela desconfiava que o Johnny não era boa pessoa, apesar, né, de simular ser uma boa pessoa, uma pessoa da igreja. Ele contou para vizinhos e familiares que era pastor, inclusive, mas é claro que ele não era. Era só um personagem que ele criou ali para enganar todo mundo, infelizmente. Ela contou para a mãe dela isso: ele é uma pessoa de bem, ele gosta de mim, eu não vou arrumar alguém melhor do que ele. A Roberta tinha doenças, né? Ela tinha cirrose hepática, lúpus, e ela achava que por causa da doença, dos problemas de saúde que ela tinha, ela não ia conseguir um outro namorado que não fosse ele, que não fosse o Johnny. E aí isso provavelmente foi o motivo, né? O amor aí, talvez ela sentisse por ele, dela ter escondido por muito tempo. Ninguém tinha ideia do que a Roberta enfrentava. Inclusive, ninguém escutou nada no dia. Então, para a polícia, os testemunhas, né, os vizinhos, contaram que era um conto de fadas, aparentemente, o relacionamento dos dois. O Johnny dizia que amava ela, chamava ela, inclusive, por um apelido carinhoso. Uma vizinha contou pra gente o apelido de Pretinha, gostava muito dela, tinha muito carinho por ela. Isso que ele mostrava na frente das pessoas. E por trás, infelizmente, era tudo muito diferente. Felipe. Um canalha mentiroso, essa que é a real, viu, Alana? Agora, analisando tudo isso, vendo tudo isso e ouvindo tudo isso, já dá para entender que esse homem claramente fazia um personagem na frente dos outros e no real, né, no frigir dos ovos na casa deles era completamente diferente. Agora, ontem, Alana, nós comentamos aqui sobre a possibilidade dele ter um boletim de ocorrência registrado contra ele em Belo Horizonte. O que nós conseguimos apurar com relação a isso? Existiu a dúvida, né? Até algumas pessoas comentavam sobre ele ter passagens pela polícia. A gente conversou ontem com o delegado de Paulínia, ele informou que aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, não tinha nenhuma passagem. Johnny não tinha passagens pela polícia. E a gente procurou também a Polícia Civil de Minas Gerais, já que ele é de Belo Horizonte. E a gente tem a nota aqui oficial da Polícia Civil que informa o seguinte, Felipe. A Polícia Civil de Minas informa que em 2013... foi instaurado um procedimento de apuração de ato infracional análogo ao crime de ameaça. O procedimento foi remetido à Justiça. Essa, então, era a única passagem que esse agressor tinha
pela polícia, né? Uma passagem, ele deve ter ameaçado alguém que acabou fazendo essa denúncia. Isso teria acontecido em 2013. De lá para cá, nenhum outro registro contra o Johnny. O fato é que a família, irmãos, né, os irmãos e irmã também da Roberta se revoltaram muito com isso. Os vizinhos, inclusive, invadiram a casa onde os dois moravam, pegaram todos os pertences do Johnny, queimaram em um ato de protesto e pedido de justiça, né? Enfim, apesar dele não ter outra passagem por um crime mais grave, esse crime é gravíssimo que ele cometeu, né? Feminicídio contra a própria esposa. Ele está respondendo por isso, inclusive está à disposição da justiça, Felipe. As investigações continuam desse caso em Paulínia. Alana Freitas trazendo novas informações sobre o caso que aconteceu em Paulínia, caso triste e que a gente acompanha desde o começo aqui no Tá No Ar Campinas. Obrigado, viu, Alana, pelas informações. Eu vou liberar a Alana para ela poder fazer outras reportagens aqui também para o nosso jornalismo, mas eu quero continuar falando sobre esse caso. A gente está vendo as imagens aí do protesto que os moradores, os vizinhos fizeram, não é? No dia aí que o crime aconteceu. Essa pilha de coisa pegando fogo aí é formada pelas roupas do Johnny, sei lá como é que fala o nome dele. Foram as roupas que os vizinhos pegaram e os familiares pegaram, revoltadíssimos com a situação, e evidentemente que não ia ser por menos, não é? Foram lá e queimaram as roupas dele em forma de protesto e pedindo por justiça. Aí agora, gente, vem aqui comigo pra gente poder fazer uma conta básica. Ele tem 22 anos, correto? Atenção todo mundo aí, porque eu sou péssimo de conta. 22 anos. Estamos em 2021. O ato infracional que ele tem registrado de ameaça e agressão é de 2013. São 7, 8 anos, correto? 22 menos 8, 14, é isso? Minha conta tá... Sou péssimo de matemática. Acho que é isso, 14 anos. Então ele tinha um ato infracional registrado contra ele aos 14 anos de idade por agressão e ameaça. Eu recebi agora há pouco uma resposta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para tentar outros detalhes sobre o processo que envolve esse Johnny. Na segunda instância não consta nada. E por ser ato infracional foi quando ele era menor de idade. Ou seja, desde pequeno ele não prestava. Desde pequeno ele não prestava. A gente não tem os detalhes ainda do que foi essa ameaça, do que foi essa agressão que aconteceu em 2013. Mas já dava para ver que coisa boa ele não era. Eu avisei que tinha coisa errada nessa história. Desde menor de idade ele já aprontava. E menor de idade já tinha um boletim de ocorrência registrado contra ele. Aí, gente, uma coisa que a Alana me disse, pode rodar as imagens aí do caso. Uma jovem que, ok, tinha lúpus, tinha cirrose causada por lúpus, por um mal acabado desse, morta por um mal acabado daquele. Ela tinha a chance de viver muito. Existem tratamentos, existem formas de combater os problemas causados pelo lúpus. E teve a vida tirada porque ela amava ele e ele dizia que a amava. Isso não é amor. Já diria a música, isso não é amor, é cilada. Isso não é amor. Uma pessoa que quer ver a outra morta, que quer ver a outra como sendo propriedade. Ela é minha, só minha. Isso não é amor. E uma jovem bonita, uma jovem que tinha a chance de ter o homem que ela quisesse. Um marido exemplar. Foi confiar nesse cara de pau mentiroso e infelizmente perdeu a vida. Isso sem contar a história da internet, né? Encontrar a pessoa pela internet e já trazer pessoa achando porque ela promete amor eterno. Eu vou, assim, isso não é uma forma de culpar
a Roberta, evidentemente que não. Não é. Não estou culpando a Roberta, o culpado é única e exclusivamente ele. Mas a gente entende que a carência que a Roberta tinha e por todas essas circunstâncias que estavam envolvidas fizeram com que ela acreditasse nesse canalha. E aí a gente vai culpar ela? É óbvio que não, gente. É óbvio que não. Mas infelizmente hoje ela está morta. Por quê? Porque tem um ordinário achando que era dono dela, simplesmente porque ela amava ele incondicionalmente. E ela ainda brigou com a família. E outra, deixa eu falar uma coisa pra você muito sincera. Se a família, especialmente se a mãe desconfia, se a mãe não gosta de uma pessoa com quem você se relaciona, foge, porque mãe sempre tem razão. Numa boa, mãe sempre tem razão. E esse caso mostra isso. A mãe não gostava dele de jeito nenhum. As irmãs detestavam ele. A família brigou por causa desse cretino. E eles tinham razão. Nós continuamos acompanhando esse caso, nós vamos trazer novas informações para você assim que possível, tá certo?